Se você quer ter um aquário plantado e não sabe por onde começar, neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo essencial para você conseguir montar o seu primeiro aquário plantado. E bom, para a gente começar, é de extrema importância ter um substrato fértil de qualidade e também ter todos os equipamentos que você vai utilizar no seu hardscape do aquário, como rochas, troncos, pois é basicamente ele que vai servir para poder você criar todo o seu design do aquário. Se você vai criar um aquário de pedras, um aquário de troncos e além disso tudo, até mesmo o próprio aquário. Você vai ter que escolher um aquário, nesse caso a gente vai estar utilizando um aquário pequenininho e um sistema de filtragem para conseguir estar tocando o seu aquário, beleza, galera? Bom, e o termostato? Como eu moro em Goiás, que é uma região muito quente, não há necessidade de ter um termostato. Eu nunca utilizei, pois as temperaturas aqui são mais quentes do que fria. Bom, pessoal, vamos começar então apresentando aqui para vocês o nosso aquário, tá? Este aquário aqui eu já fiz diversas montagens nele, ele é um aquário cilíndrico, não é um aquário como vocês estão acostumados, mas como eu já iria remontar ele, eu já aproveitei a oportunidade para conseguir fazer esse guia para vocês, beleza? Este aquário é um aquário aí de pessoal de 25 por 25 por 25 cilíndrico, eu gosto bastante dele porque ele é um aquário bem discreto, ele cabe aqui no meu nicho, então dá pra gente fazer um aquário aí para fauna simples, né, como um aquário de guppies ou um aquário de camarões, e nesse sistema, cara, para tocar esse aquário, eu vou estar utilizando um filtrozinho Hang-On, que é um filtrozinho muito simples que você acopla ali na parte externa do aquário com uma circulação aí por volta de 250 litros hora, galera. É importante que você escolha uma filtragem com no mínimo 10 vezes a litragem do aquário, beleza? Eu ainda prefiro um pouco mais porque com o tempo, como vai entupindo, essa vazão acaba diminuindo. E bom, tanto com o filtro em mãos, a primeira coisa que eu faço é já ajustar aqui o nosso sistema de filtragem. Então eu vou estar colocando uma manta acrílica para conseguir estar barrando e segurando aquelas partículas maiores, né, os dejetos dos peixes, como também folhas. Basicamente essa manta vai segurar para não sujar o filtro todo de lixo, de sujeira. E por fim, depois de colocar a manta acrílica, vamos estar colocando as mídias biológicas, pessoal. É importante você colocar algum tipo de cerâmica, algum tipo de mídia aí específica, tem várias no mercado. No meu caso eu vou estar utilizando as mídias Matrix, elas estão até um pouco sujas porque elas já estão usadas, pois vai ser essas mídias que vai basicamente colonizar todas as bactérias nitrificantes. É importante você ter essas bactérias nitrificantes para justamente o seu aquário não ter picos altos de amônia e acabar matando todos os seus peixes, tá? Pois a amônia é muito tóxica. Então não brinquem com o sistema de filtragem, pessoal. Coloque a melhor qualidade possível, com a melhor vazão possível para você não ter um sistema de filtragem deficiente. Bom, para a gente conseguir então ter um aquário plantado com plantas de verdade dentro dele, é essencial também ter um substrato fértil. Eu não vou falar que você talvez não conseguiria manter um aquário sem um substrato fértil, mas é muito mais fácil, pois muitas plantas precisam desse substrato fértil, beleza? Mas uma coisa que eu faço logo de cara também para ajudar e a potencializar o próprio substrato fértil é colocar algumas cápsulas de fertilizante no fundo do aquário, para dar aquela turbinada pelo menos aí nas macrofertilizações, né, nos macronutrientes. Até porque, querendo ou não, cara, depois de mais ou menos uns 3, 5 meses, dependendo do substrato fértil, cada marca tem um tipo de rendimento diferente. Depois de um certo tempo, o próprio substrato fértil vai ficando menos fértil, então você tem que acabar repondo também com algumas dessas cápsulas de fertilizações. Além do mais, a fertilização líquida também é muito importante. Eu acho que a líquida é mais importante ainda do que o próprio substrato fértil, mas isso vai ficar para um futuro vídeo, galera. Mas bom, para poder começar, vamos simplesmente despejar todo o nosso substrato fértil no fundo do nosso aquário. Nessa montagem eu vou estar utilizando o substrato Plant Grow da Oceantec, que é um substrato fértil que já ajuda também a elevar um pouco do GH do nosso aquário, adicionando minerais aí à própria água do aquário. E a vantagem, cara, do substrato fértil é que ele é feito com uma espécie de terra argilosa, né? Ele é meio que sequinho ali, então ele acaba não turvando a sua água. Você pode manter ele, cara, em contato com a água, você não precisa cobrir ele com nenhum tipo de substrato inerte, pois ele é feito e preparado especialmente para esse tipo de condição. Então você vai colocar o substrato fértil e vai começar a montar ali uma espécie de relevo, fazendo uma queda, apontando para frente do aquário. Sim, a parte de trás tem que estar mais alta do que a parte da frente para você conseguir estar criando uma sensação de profundidade mais realista, beleza? É importante isso, pessoal, para você não conseguir ter aquele aquário chapado, reto, sem nenhum tipo de relevo. E bom, após colocar o substrato fértil, você vai ter que trabalhar no hardscape do seu aquário. Hardscape significa, por exemplo, modelagem dura, que é basicamente composto por pedras e troncos. Aí você vai ter que escolher o estilo que você quer. Existem aquários só de troncos, existem aquários só de pedras, existem aquários que tem a mistura dos dois. Nesse meu caso, o foco vai ser pedras, então a gente vai estar pegando aí alguns tipos de pedras. Essas aqui são pedras Seiryl, né? São pedras mais acinzentadas
acinzentadas. Eu gosto bastante desse tipo de pedra, apesar de que ela libera, pessoal, muito cálcio na água, tá? Tem que tomar cuidado, porque dependendo, se você não fizer troca de água, vai aumentar a dureza da sua água e aí suas plantas não vão conseguir absorver nutrientes. Eu considero ela uma pedra bem difícil para um iniciante, mas eu gosto muito de trabalhar com essa pedra porque ela tem muito detalhe. Então essa é a parte mais vital do seu aquário, pessoal, que é você montar o estilo de como vai ficar o arranjo das pedras. Escolha de maneira bem, cara, técnica e também de maneira bem calma, porque futuramente não tem como remexer ou mudar essas pedras, pessoal. Faz muita bagunça. Se você inventar de tirar essas pedras depois que o seu aquário estiver montado, você vai fazer muita bagunça e é perigoso você desequilibrar todo o seu sistema e você praticamente ter que remontar o aquário do zero. Então faça com calma, monte alguns estilos com as pedras que você tem aí, espera mais uma horinha, analisa com um pouco mais de calma, confirma se é isso que você quer, porque depois não tem como tirar, tá? Dependendo do tamanho do aquário, cara, você vai ter que remontar ele do zero só para conseguir mexer nessas pedras. Monte um estilo que te agrada mais para você depois conseguir ver o resultado final, se vai ficar legal. Lembrando que com o tempo você vai melhorando sim também as habilidades de arranjo de pedra, né? Você vai conseguindo utilizar algumas técnicas ali para ficar bem realista, para ficar também bem agradável, pessoal. Mas isso aí é só com prática e tempo para você conseguir obter layouts daqueles profissionais, né, de aquapaisagistas. Mas até então, para o seu primeiro aquário, não se preocupe com isso, apenas se divirta. Mas nesse caso, esse nosso aquário vai ser um aquário de pedras, mas se eu quisesse, eu também poderia colocar alguns pedaços de troncos tratados para conseguir deixar um detalhe ou criar um detalhe mais natural. Lógico que eu iria colar esses troncos utilizando cola bonder, né, para conseguir deixar eles fixos aí no lugar e não acabar saindo. Ficaria até legal e interessante colocar alguns troncos simulando algumas raízes passando pelas pedras. Eu até que gostei bastante do design que eu coloquei aí, as raízes, só para mostrar para vocês, mas no priori, cara, a primeiro momento eu não vou colocar esses troncos, essas raízes, porque não é o foco do estilo desse aquário, tá? O foco e o estilo desse aquário é ser um aquário de plantas carpetes, e esses troncos vão acabar atrapalhando um pouco. Ademais, troncos também liberam um pouco de substância na água que podem incentivar o florescimento de algas, então também para um aquário de iniciante não é um recomendado logo de cara trabalhar com troncos. E bom, para ter aquele acabamento final, como nós trabalhamos com rochas aqui nesse aquário, é importante também ter pedacinhos pequenos de rochas para a gente conseguir fazer ali alguns detalhes, até porque, pessoal, onde tem pedra grande também tem pedras pequenas e pedras médias, né? Então é interessante a gente ter aí alguns pequenos pedaços de pedras para conseguir estar criando acabamentos e detalhes ali, para parecer que aquelas montanhas de pedras grandes acabaram se sedimentando com o tempo e alguns pedacinhos delas acabaram aí, pessoal, caindo aí no meio do aquário, no meio do chão, perto das pedras maiores, né? Então também pensem nesses detalhes, que é muito importante. Bom, meus queridos, finalizado então a montagem do hardscape, já tá do jeito que a gente quer. Nosso próximo passo então é começar a umedecer o aquário para poder facilitar o plantio das nossas plantas. Até porque também, como elas são plantas de verdade, elas não podem ficar expostas ao ar seco durante muito tempo, né? Pois elas vão acabar se queimando, secando e acabar morrendo. Então, além de manter elas úmidas no aquário, é importante umedecer para poder facilitar o plantio. Então, eu utilizei um borrifador de água para poder manter tudo mais úmido sem bagunçar o aquário por si só, porque se você jogasse um copo de água lá dentro ia virar uma bagunça. E após umedecer todo o aquário, eu já peguei aqui todas as plantas que eu vou estar utilizando nessa montagem. Como eu disse para vocês, o foco desse aquário é ser um aquário de plantas baixas e plantas carpetes. No momento eu não vou estar trabalhando com rotalas, talvez eu possa até colocar uma ali no fundo do outro, acho que talvez até vai ficar legal também, mas a priori vai ser plantas de carpete, pois vai ser um aquário para camarões. Então simplesmente vou estar utilizando algumas ferramentas de aquaristas para conseguir estar colocando com mais facilidade essas plantas no aquário, como pinças e tesouras, pessoal. É importante ter pinças e tesouras, porque a tesoura você vai utilizar para conseguir estar cortando a sua planta e a pinça para você conseguir estar enterrando ela. Bom, o processo de plantio, pessoal, não é muito difícil não. Você vai basicamente tirar ali algumas mudinhas da planta que você adquiriu e vai começar a plantar elas no seu substrato. Mas, pessoal, lembre-se que existem plantas que são mais baixas, existem plantas que são mais altas. Eu já vi pessoa colocando planta alta na frente, tipo rotala, e aí chegou na hora, quando a planta cresceu, ela basicamente tampou todo o aquário na parte frontal. Então, quando você for comprar uma planta, sempre pesquise para saber que tipo de altura ela chega. Ela é uma planta de fundo, ela é uma planta de meio, uma planta frontal, uma planta carpete que é mais baixa ainda, para você não plantar a planta no lugar errado, porque depois, para retirar a planta, você vai levantar muito sedimento, consequentemente vai levantar muito material orgânico que vai dar pico de amônia e você pode acabar perdendo todos os seus peixes, pessoal. Então, antes de plantar, cara, eu acho que é mais difícil que montar o hardscape, defina aonde que você vai colocar as plantas, tá? E essa parte é uma parte mais crucial, porque as plantas não podem ficar expostas ao ar durante muito tempo, então você tem que
estar sempre mantendo elas úmidas para conseguir manter elas vivas. Nesse meu caso aí, eu vou estar colocando algumas plantas carpetes, tá? Vai ser a maioria das plantas carpetes, serão a Monte Carlo, que é uma planta carpete fácil de manter, tá? Eu não acho ela muito difícil, ela não precisa de uma iluminação muito forte, uma iluminação média já consegue tocar ela. No entanto, pessoal, todas as plantas que eu vou estar utilizando nesse aquário demandam CO2, tá? Você pode estar adquirindo um cilindro de CO2 industrial, ou você pode estar fazendo um CO2 caseiro, utilizando aquelas receitas que tem na internet. Pode funcionar de todos os jeitos, mas necessita de CO2. Atualmente está existindo aí um tipo de material que você coloca dentro do filtro e ele libera um pouco de CO2 na água. Para essas plantas que eu tenho aqui, esse material também já serve, tá muito na moda o pessoal falando aí, mas de todo jeito, pessoal, é importante você ter CO2 na água do seu aquário. Os peixes também liberam CO2, mas não é o suficiente para essas plantas que eu vou estar utilizando. Eu já vi gente utilizando essas plantas também sem CO2, mas com uma iluminação muito fraca para não estressar a planta. Porque é o seguinte, pessoal, quanto mais luz você coloca na planta, mais você acelera o metabolismo dela e mais CO2 ela vai exigir, e mais fertilização também ela vai exigir. Então, o controle, cara, da velocidade da planta. Então, podemos dizer, pessoal, que a iluminação é como se fosse o acelerador da planta. Se você acelerar ela demais, com muita luz, mas não ter gasolina, não ter o CO2, a sua planta não vai desenvolver e vai acabar morrendo. Então é tudo questão de equilíbrio, beleza? Enfim, meus amigos, chegou a hora preferida de todo aquarista, que é ver o aquário cheio de água. Nesse caso, eu vou estar utilizando aqui a própria água da rede de abastecimento da minha cidade, ou seja, a água da torneira, só que, obviamente, essa água ela é completamente imprópria para peixes e plantas, pois contém cloro. Então, para poder estar removendo esse cloro da água de maneira instantânea, eu vou estar utilizando aqui o condicionador da Seeking, que é o Prime. O Prime, ele consegue remover o cloro da água de maneira instantânea com poucas gotas. Eu, particularmente, por segurança, utilizo aí de 4 a 5 gotas por litro, tá? Para ter certeza de que não vai sobrar cloro nenhum dentro da água. Existem outros condicionadores no mercado, cara, que também removem cloro, mas são mais demorados. O Prime tem estudo científico que mostra que ele age de maneira instantânea, então eu confio nele e utilizo ele há muitos anos. E pra gente não derrubar água no nosso aquário e acabar fazendo buraco no hardscape, porque a pressão da água pode derrubar e fazer buraco, eu utilizo essa técnica, cara, que você coloca uma sacolinha ali no fundo do aquário, de preferência uma sacola sem cor, para não liberar tinta no aquário, e aí quando você derruba a água no seu aquário, cara, praticamente essa água não vai bagunçar o seu hardscape. É uma técnica que é utilizada por muitas pessoas, pois ele ajuda a espalhar água sem danificar toda a montagem do seu aquário, tá, pessoal? E bom, aproveitando que nós estamos enchendo o nosso aquário pela primeira vez, vamos comentar aqui então rapidamente, pessoal, sobre o processo de ciclagem de um aquário. Quando você monta um aquário pela primeira vez, a água que está nesse aquário é uma água completamente nova e limpa. Ela não tem nenhum tipo de substância tóxica que pode matar os seus peixes, como amônia. Mas com o tempo, a própria matéria orgânica gerada através das plantas, de plantas mortas ou através das fezes e alimentos vão acabar gerando essa amônia no seu aquário, pessoal. E para poder se alimentar dessa amônia e fazer o ciclo do nitrogênio funcionar e deixar essa amônia não tóxica para os peixes, é importante você ter as bactérias nitrificantes. Se você deixar um aquário natural rodando com água durante um tempo, você consegue realizar esse processo de ciclagem em torno aí de uns 30 a 40 dias, em média. Mas você pode estar utilizando um condicionador líquido, que nesse caso estou utilizando aqui, por exemplo, pessoal, o Stablet da Seeking, que vai ajudar a colocar algumas bactérias iniciais para acelerar um pouco mais o seu processo de ciclagem. Mas lembrando que é de extrema importância você deixar o filtro do seu aquário rodando no máximo também para poder ajudar nesse processo. E é claro que não é interessante você colocar peixes logo no começo do seu aquário, devido aos picos de amônia que podem surgir. Mas utilizando o Stablet, você abre até uma margenzinha para colocar um peixe ou outro, mas não peixes muito sensíveis. E de vez em quando eu até costumo colocar alguns peixes também para poder ajudar no processo de ciclagem, né, para ajudar a criar um pouco mais de matéria orgânica. Mas tome bastante cuidado, pessoal, para não sobrecarregar o aquário logo no começo, pois é importante você dar esse tempo para ele respirar e gerar essas bactérias. E bom, meus queridos, agora que o nosso aquário já está funcionando, chegou a hora de colocarmos a iluminação e injetarmos o CO2 para as plantas começarem a se desenvolver. Então não esquece de seguir o nosso canal para acompanhar todo esse processo e aprender o passo a passo de como ter um aquário plantado perfeito, livre de algas e com plantas saudáveis. E também segue a gente no Instagram, que tem muito conteúdo da hora lá. Valeu!